Como você se sente sendo uma mentora de bem-estar? A gente já aprendeu aqui que tem que devolver para o mundo todo esse conhecimento, e é o que você está fazendo. Mas como você se sente tendo esse papel de mentora de bem-estar e transformando tantas vidas? E a prática da yoga ali, eu acho que é só um caminho, né, para isso, para você se conectar com os seus clientes, alunos. Para mim é um presente, é uma honra e é um privilégio. Porque eu falei dessa minha inquietação desde criança, então eu encontrei o meu caminho, eu encontrei, de uma certa forma, o meu dom, né? Acho que tem muito para aprimorar e vai ressignificando, mas eu me sinto realizada. Não sei tudo, nem sei todas as respostas, e acho que nesse lugar eu tenho que sempre esclarecer para todos que eu estou na jornada junto com vocês, e isso me dá oportunidades de diariamente me lapidar e melhorar para poder servir melhor. Então eu me sinto muito realizada com esse presente que a vida, que o universo mesmo me possibilita. E a Rafa é empresária? Hoje, além dessa mentora, professora de yoga, quem te acompanha nas redes sociais, tem muitos seguidores, você faz palestra, faz eventos. E a Rafa, empresária, é só uma consequência disso tudo? Como você enxerga hoje a Rafa empresária? A Rafa empresária, eu falo que ainda estou engatinhando, tem muitas coisas, né, que se o tempo permitisse, a gente queria que o dia também tivesse 40 horas, né? Só que aí é aquele momento que a gente volta pra gente e fala, vamos com calma. A gente leva isso para as pessoas do bem-estar, de não acelerar tanto, então vamos continuar nessa mensagem. Mas a Rafa empresária tem muito, muito aqui dentro uma preocupação com a responsabilidade de levar isso para as pessoas de uma forma coerente, não de uma forma que as pessoas possam distorcer. Então eu falo, isso não pode ser, a gente não pode se agarrar isso como uma tábua de salvação, mas como um norte, como uma bússola. E eu sinto que tem muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muitos sonhos que eu quero realizar, mas levar mais informação de saúde, de bem-estar para as pessoas poderem se cuidar mais, para as pessoas saberem quem elas são. E a troca, né, esse conviver nosso enquanto sociedade ser muito mais rico, ser muito mais genuíno e podermos contribuir enquanto sociedade também, enquanto cidadãos, né? Então, assim, a vontade da Rafa empresária é transbordar cada vez mais para que essa mensagem chegue para mais pessoas e que essas pessoas possam espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas. E pode ser utopia ou não, mas a gente tornar o mundo um lugar melhor. Com certeza. Eu falo que acho que até o último dia de vida eu continuarei tendo muita fé na humanidade. Legal. Você tem uns produtos hoje também, não tem? Eu também tenho. Quais são os produtos que você tem? Hoje eu tenho uma linha... Aproveita para fazer propaganda. Eu tenho uma linha de aromas que faz parte também. Eu acho que eu não consigo acordar sem borrifar os aromas, porque a gente fala muito do estado de presença, né? E através dos sentidos, usar os nossos sentidos como portas de entrada para isso. Então, o olfato é um deles, né? E ativa o sistema límbico. Então, hoje eu tenho 3 aromas que eu assino para Mona's Flower, para Pomander, que eles têm, além de óleos essenciais, florais de Bach. Então, assim, o óleo essencial, ele tem o cheiro, né? E ele trata muito no campo físico. Então, por exemplo, quando a gente quer, às vezes, respirar mais profundo, você passa um olhinho ali de mentolado, de hortelã, você respira, você já percebe que aquilo abre, né? A gente fala de passar até no pé também, quando tá com o nariz congestionado. Então, você vê que ele atua muito direto no físico. O floral de Bach, ele já atua mais no campo energético. O floral de Bach a gente toma, mas no Pomander, que é um blend de óleos essenciais com os florais de Bach, a gente não toma, porque ele está misturado, então a gente borrifa. Então você está tratando algo físico com os óleos essenciais, mas também algo mais sutil, mais energético com os florais. E são 3 aromas, um para cada tema, um para cada coisa, eu falo.
E tem o transmutação, que é a flor de lótus, que é o símbolo da espiritualidade, né? A flor de lótus, ela transmuta, ela sai ali da água turva, lamacenta, e ela vem até a superfície pura, imaculada, cheirosa, tem um perfume, então representa essa coisa da espiritualidade, esse caminho da espiritualidade, por isso transmutação. Tem o sândalo, que o sândalo, ele ajuda muito nessa conexão interior, né, da gente. Então, o sândalo, conexão, pra gente se conectar com a nossa essência e com a nossa essência, com a nossa voz interior, com a consciência maior, com o divino. E tem o mirra. O mirra, a essência de mirra atua em várias coisas, mas dentre elas dissolver mágoas também, tristezas profundas. Então a gente fala que é o despertar, é o Pomander Mirra, despertar espiritual. Por quê? Pra gente transcender também espiritualmente, a gente tem que lidar ali com o perdão, né? Com a compaixão, com as tristezas profundas, e não é fácil a gente dissolver isso. Então, cada aroma desse tem essa história, né, de trabalhar esses temas e nos darem suporte para o nosso caminho de autodesenvolvimento. Através do quê? Da respiração, que também é uma porta de entrada. Então, você passa, borrifa no ar e respira, se conectando com aquele aroma. E aí você se prepara para o seu dia, para a vida. Você já foi para a Índia? Já fui 2 vezes. E como foi beber da fonte? O que você sentiu quando chegou naquele país que respira yoga, né? Respira yoga na essência, não o yoga que a gente pensa de cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, puxa daqui, puxa dali, não. Acho que respira o yoga nesse sentido de presença, nesse sentido de aproveitar o momento presente. Porque a Índia é algo muito dual, é muito paradoxo. Eu cheguei na Índia, a primeira vez foi por Mumbai, e foi muito conflitante para mim naquele momento, a minha vontade era voltar. Eu falei assim, eu não acredito, o que eu tô fazendo aqui? Num lugar que eu vim me espiritualizar, eu vim buscar o silêncio, a gente falou do silêncio, né? Uhum. Eu vim buscar o silêncio e eu não paro de ouvir buzina. E eu não consigo nem atravessar a rua. E eu tô o tempo todo apreensiva. Então, foi um choque num primeiro momento. Mas depois, no decorrer da viagem, eu fui entendendo que tem vários processos. E foi muito transformador, né? E ver como que nós, seres humanos, crescemos e aprendemos muito no desconforto também, que não é só no conforto. Por isso o trabalho da resiliência, por isso o trabalho do desafio, do enfrentamento do desconforto na prática de yoga, né? Então, a viagem da Índia me trouxe muito essa contemplação, esse entendimento da contemplação, de encontrar paz no meio do caos, porque a nossa vida não para pra gente sentir paz, né? A gente tem que trilhar um caminho. Então, a Índia é um país, assim, sensacional. É como o Brasil. Se a gente for pro Brasil no sul, a gente vai ter uma experiência. Se a gente for pro norte, é outra experiência. Se a gente for pro Rio, para São Paulo, é totalmente diferente. Então, a Índia também. Então, eu fui para alguns lugares onde tinha muito yoga, e onde eu falava assim, nossa, onde eu vou achar o yoga aqui? E aí você tem que se aprofundar ali na cidade para encontrar. Então eu fiz aulas com profissionais, eu fui em templos, eu fui escutar o silêncio, mesmo em meio ao tumulto e ao barulho. E foi algo assim, foi algo sensacional, foi algo, tanto que esses aromas que eu falei, a ideia surgiu na viagem da Índia. Uhum. Eu cheguei e eu contei para Márcia Rissato, que é a dona da empresa da Monas, né? A fundadora. E ela falou, Rafa, isso que você está me contando, a sua experiência na Índia é um aroma. O sândalo, que é a conexão, por exemplo, eu estava num templo dentro de Mumbai, e era um templo lindo, lindíssimo, e tinham muitos detalhes em peças
banhado a ouro, e falava sobre Krishna, e assim, a hora que eu entrei naquele lugar, eu senti uma paz tão grande, e os templos, eles têm o altar, né? E tem as deidades e as divindades. E eu nem sabia o que era ali, mas a paz que eu senti naquele lugar, o preenchimento, o pertencimento, eu sentei ali no chão e eu fiquei olhando tudo aquilo, contemplando, e eu chorei. Eu chorei, mas eu chorei. Mas não era um choro nem de alegria extasiada por estar ali, mas também não era um choro de tristeza. Era um choro de que eu me senti em casa, como se eu tivesse voltado para mim mesma. E não era porque era a Índia, eu acho que foi porque eu encontrei ali a paz e eu mergulhei para dentro de mim. Aquele lugar, de alguma forma, foi um portal. E o aroma presente nos templos é o sândalo, tinha muito sândalo ali. Então eu falo, acho que de uma certa forma, sim, você entra, você sente aquela paz, você respira mais profundo, e eu consegui ali entrar num processo meditativo que foi muito importante para mim. E aí, descrevendo todas essas coisas para Márcia Rissato, ela falou, olha, sândalo. E aí ela falou, o que traz essa conexão com esse pertencimento, com esse retorno para dentro, essa conexão com algo maior, com o divino, né? O olíbano e o cedro são óleos sagrados. Então ela falou, tá aí a sua história, o aroma, sândalo com olíbano e cedro, conexão. E o floral de Bach é o cerato, que promove o reforço da sua autoconfiança, da sua voz interior, da sua escuta interior. Aí nasceu. Então a Índia trouxe muitas coisas para mim. Foi uma viagem, assim, incrível. Foi muito significativo, inspirador, no mínimo inspirador, assim, beber né? da fonte.